Bom, galera, é importante que o Brasil saiba o que está acontecendo no Paraná, porque o que está acontecendo aqui na capital paranaense pode fazer parte de um fenômeno muito mais amplo que a gente pode observar no Brasil inteiro e no mundo também, né? Se a gente olhar a eleição do Crivella no Rio de Janeiro, Trump ser o novo presidente norte-americano, tudo isso faz parte de um fenômeno que pode ter algumas raízes comuns e que seria interessante se a gente refletir sobre isso. Curitiba acabou de eleger um prefeito que tem como principal aliado o governador do estado do Paraná, o Beto Richa. Acabou de anunciar agora, um dia após a eleição do seu aliado para a prefeitura de Curitiba, a retomada de um subsídio que ele mesmo havia interrompido quando o então prefeito da cidade, Gustavo Fruit, se elegeu, um adversário político, e o Beto Richa, ele alegou então naquele momento que não tinha mais condições, o Estado não tinha mais condições e recursos para continuar subsidiando a integração do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. Isso fez com que a integração então do transporte coletivo fosse interrompida, e é difícil dizer quantas pessoas foram afetadas, prejudicadas diariamente durante 4 anos pelo fim dessa integração. E agora, surpreendentemente, após a eleição do seu aliado, um dia depois, ele anuncia a possibilidade, rependonada como mágica, os recursos estão disponíveis e agora ele pode retomar milagrosamente a integração do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. Acontece que esse lamentável episódio, ele está amarrado numa sequência de acontecimentos que vem de muito tempo, que a gente tem que se perguntar aonde que vai nos levar. Há 5 anos atrás, ele criou uma secretaria que ele denominou Secretaria do Cerimonial e nomeou para essa secretaria um cara chamado Ezequias Moreira. Esse cara, ele era o chefe de gabinete quando o Beto Richa era deputado estadual, antes de ser governador. E esse cara foi obrigado a devolver mais de 500 mil reais desviados da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É o caso que ficou famoso, conhecido como a sogra fantasma, o caso da sogra fantasma. Acontece que quando o Beto Richa criou essa secretaria e nomeou para ela esse cara que estava sofrendo um processo criminal, penal, pelo desvio dessas verbas, ele que tinha então um foro comum passou a ter foro privilegiado e o processo foi então encaminhado para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O segundo episódio que me causou profunda preocupação e indignação foi a nomeação do deputado federal Fernando Francischini, conhecido pela sua visão repressiva, pela sua visão truculenta, policialesca sobre questões fundamentais para a sociedade, e o Beto Richa nomeou esse cara como secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Para mim, a tragédia já havia sido consolidada com a nomeação de uma pessoa que defende as ideias que essa pessoa defende para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. O resultado foi um dos episódios mais tristes da história do nosso país, história recente, né? Ficou aquele episódio que ficou conhecido como Massacre aos Professores do Paraná. Eu jamais imaginei vivenciar uma situação como a que eu vivenciei naquele dia, em 2015. A prefeitura, que era o local de trabalho, do meu local de trabalho na época, virou literalmente uma praça de guerra. Eu vi pessoas ensanguentadas, senhoras, professores gravemente feridos, e eu digo gravemente feridos, por bombas que eram lançadas das forças de segurança do próprio estado. Literalmente isso que aconteceu. Helicópteros lançavam bombas em cima de professores que manifestavam e protestavam por melhores condições de trabalho. Beto Richa é o mesmo governador que foi obrigado a devolver dinheiro que foi usado para contratar aeronaves de uma empresa de um grande amigo seu, de um amigo muito próximo seu. E o Ministério Público e a Justiça obrigou o governador a devolver os recursos decorrentes dessa contratação bastante questionável. Como se tudo isso não bastasse, o Beto Richa agora ajudou a eleger um prefeito, uma pessoa que provavelmente se apropria de peças de museus, levando-as para a própria casa, para o seu próprio sítio, para suas próprias propriedades, tomando-as para si. É interessante porque em nenhum momento o prefeito eleito, agora o Rafael Greca, ele refutou, ele negou as acusações de apropriação desses bens que são do Museu de Curitiba. O que ele fez? Ele ataca o procedimento, ele ataca a sindicância que está apurando
negando os fatos, ele não nega os fatos. O que qualquer pessoa que não tem receio, que não tem medo de uma investigação faria numa situação como essa? Colaboraria, contribuiria para que o processo chegue ao fim e conclua que você não deve nada, que você não tem nenhuma vinculação com aquilo. Mas não, ele está atacando o procedimento e não nega o que é praticamente inegável. Por que tudo isso ainda acontece? Até quando que a gente vai ver grupos de pessoas inescrupulosas, de políticos cínicos, sorrindo, comemorando suas vitórias eleitorais em cima de trios elétricos, como a gente acabou de observar agora aqui na minha cidade? Até quando a gente começar a questionar as raízes, o contexto de onde surge tudo isso? Até quando a gente parar de depositar toda a nossa confiança nas costas de mártires, de pessoas que se colocam como os salvadores da pátria? Quando a gente começar a olhar para a complexidade do problema, parar de depositar todas as nossas fichas nas costas de políticos que parecem em períodos eleitorais vendendo soluções mágicas e milagrosas, soluções que simplificam problemas extremamente complexos. Não tem muita coisa que a gente precisa mudar? Tem.